Vamos lá. O básico sobre o treino de coxa. Até agora eu te dei uma parte bem teórica, né? Uma introdução, uma base, vamos dizer assim. E agora eu vou começar a te mostrar uma parte mais prática. Ainda vai ser teoria, mas vai ser uma parte mais prática, tá? Correções pontuais. Faça isso e veja seu desempenho subir consideravelmente, ok? Nessa aula aqui eu vou precisar olhar aqui no documento que eu separei, tá? No resumo que eu fiz para eu não falhar, tá? Quadríceps, vamos começar pelo quadríceps. A coxa é resumidamente dividida em dois músculos principais, quadríceps e posterior de coxa. Dentro do quadríceps tem outros músculos, vasos laterais, vasos mediais, etc. E no posterior de coxa tem outros músculos também, tá? Mas, de resumo, se divide entre o quadríceps, que é a parte da frente da coxa, e o posterior de coxa, que é a parte posterior, a parte de trás da coxa. Ok? Vamos lá então. Vou começar pelo quadríceps. Extensora é um exercício secundário. Por quê? Lembra nas aulas anteriores que eu falei sobre exercícios compostos e exercícios livres? Extensora é um exercício secundário. Dito isso, vamos lá. Não dê coice na articulação do joelho na extensora. Como assim? Deixa eu te mostrar o exemplo da minha aluna Iane fazendo exercício aqui da extensora, tá bom? Olha lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vê que quando ela sobe, ela não sobe com tudo, estendendo totalmente o joelho, dando aquele pum, pum, aquela travação no joelho, tá? Se o seu objetivo é uma hipertrofia, uma manutenção da massa muscular, não tem nenhum sentido você dar esse movimento tão explosivo a ponto de você travar a articulação. Se o seu objetivo, por exemplo, for mais pro lado do futebol, você vai ter um impacto na sua articulação, aí pode ter benefício sim de você fazer isso de maneira cadenciada, de maneira controlada, tá? Você não pode sair fazendo isso à louca, porque a única coisa que você vai conseguir é se machucar. Então vamos analisar aqui o movimento. Ela está subindo relativamente rápido, tá? Não está tão rápido nem tão devagar. Então é uma cadência mais controlada e ela está descendo bem devagar. Você pode ver aqui uma coisa importante que bastante gente erra. Ela é de deixar esse apoio da cadeira extensora pressionando a parte de trás do joelho. O que acontece? Quando você pressiona isso, você acaba empurrando a sua patela um pouco para frente e estressando um pouco mais o seu joelho, tá? Então não deixe essa parte aqui, ó, olha o mouse, essa partezinha da cadeira extensora pressionando a parte de trás do joelho, ok? Coloque o seu banco um pouquinho para frente. Repetindo novamente, então, a gente analisando, fazendo um resumo aqui. Não deu coice no joelho. Subida pode ser um pouco mais explosiva, não ao ponto de dar o coice no joelho, a não ser que você tenha um objetivo específico de fazer esse trabalho específico de dar o coice no joelho, mas se você for um praticante de musculação normal, não há necessidade disso, tá? Desça devagar, ok? Deixa eu voltar aqui. Agachamento e leg são os principais. Hack também é muito bom, tá? O hack é um agachamento, tá? Então o hack também é muito bom. Descer bastante no hack, leg e passada vai alongar o quadríceps, tá? Isso vai acabar ativando um pouquinho mais o seu glúteo também, tá? Não tá na aula de glúteo, mas deixa eu pegar uma passada aqui. Yane novamente fazendo uma passada aqui. Vê que ela desce até o joelho dar uma encostadinha no chão. Óbvio que você vai ter que ter mobilidade no trabalho de amplitude para você conseguir fazer isso, tá? Mas o que acontece? Quando o seu joelho está estendido, no caso do quadríceps, a sua musculatura ela está no ponto máximo de contração. Quando o seu joelho está dobrado, ela está alongando. Então, quando você. O objetivo da passada é trabalhar a perna da frente, tá? Então, vamos olhar aqui para a perna da frente.
Quanto mais ela descer, ó, vamos supor que ela parou aqui, tá? Ela só desce até aí. Ela não vai ter alongado a musculatura o suficiente. Se você não alonga a musculatura o suficiente, você não trabalha da maneira mais adequada essa musculatura, tá? Então ela tá fazendo certinho, encostando o joelho quase no chão. Aqui ela até dá uma batidinha no chão, no joelho, tá? Por quê? Porque ela quer alongar o quadríceps o máximo possível e nesse exercício até utilizar um pouco de glúteo, dependendo do estímulo que ela teve antes, ok? No próximo tópico aqui. Em outras palavras, amplitude de movimento, tá? Não descolhe os calcanhares da plataforma, tá? Isso aqui vale para hack, isso aqui vale para leg press, isso aqui vale para leg 45. Toda vez que você deixa o seu calcanhar sair da plataforma, duas coisas acontecem. Você perde um pouco da tensão no músculo e você leva o estresse para o joelho e você não quer trabalhar joelho, tá? Você quer trabalhar a sua musculatura, ok? Não deixe o quadril girar na volta do movimento. Isso aqui vale para os legs. Leg 45, leg press, é aquele giro do quadril, tá? Então, o que é a volta do movimento? É quando tá abaixando a plataforma, por exemplo, no leg 45. Então, quando a plataforma está abaixando, abaixe só o suficiente para que os seus calcanhares não descolhem da plataforma e para que seu quadril não gire, tá? Se o seu quadril girar, você desativa o glúteo e acaba até levando um pouco de estresse na sua lombar, tá? Então isso é prejudicial, isso é lesivo e não tem por que você querer desativar o seu glúteo, porque ele é um músculo agonista, uma musculatura auxiliar nesse movimento, ok? Não deixe o joelho ir para o meio, tá? Isso vale para legs, isso vale para agachamentos, isso vale para afundos, isso vale para agachamento búlgaro, para passada, tá? Toda vez que o seu joelho vai para o meio, você leva estresse no seu joelho, principalmente no seu ligamento medial, tá bom? No seu ligamento medial do joelho. Ele é excessivamente esticado, tá? Não tem necessidade de fazer isso, é um movimento incorreto. Foque primeiro na execução e depois na carga, tá? Isso é o básico, tá? Você só progride carga uma vez que você dominou o movimento, tá? Se você não dominou o movimento, se você não tem uma boa consciência corporal, se você não tem uma boa consciência neuromuscular, se você não tem uma boa execução, uma execução fluida, acho que é a melhor palavra, tá? Se você ainda não conseguiu fazer isso, não suba a carga. Cadência de movimento, já falei sobre isso. E não fique viajando, ok? Não fique viajando. Porque você tem que estar concentrado, cara. Você está trabalhando sua cabeça também. Vamos rever aqui um vídeo que eu já mostrei, por exemplo. Vamos ver a Bruninha aqui fazendo Vamos ver a Bruninha fazendo um agachamento. Aí. Ó, vamos ver até o primeiro movimento aqui, ó. Você pode ver que ela desceu um pouco rápido demais e que o corpo dela, por conta disso, ela perdeu um pouco de equilíbrio, ela foi um pouco para frente, ó. Depois ela vai corrigir isso, ó. Viu? Perdeu um pouco de equilíbrio e foi para frente. Então ela vai descer cadenciado, ela vai subir rápido porque a gente está trabalhando explosão, ok? Percebe que o joelho dela não estica totalmente, ó, tá? Tem uma leve dobradinha aqui. Eu não quero que ele estica totalmente porque eu não quero desativar a musculatura e jogar a pressão no joelho, ok? Percebe que aqui tá de lado, não vai dar para ver, né? Mas que dá para ver o suficiente, ó, que os calcanhares delas não que os calcanhares dela não sobem, que o joelho dela não vai pro meio. Não dá para ver direito porque tá de lado. Dá para ver que ela não agacha a ponto de o quadril dela girar, tá? Porque se ela agacha a ponto do quadril dela girar, ela desativa o glúteo. Se, vamos supor que a pessoa ela ouviu que tem que descer o máximo possível no agachamento, cara, o máximo possível de acordo da sua capacidade, de acordo com a sua amplitude. Se você não tiver amplitude suficiente para fazer isso, não tem como você agachar bastante, tá? Você tem que trabalhar mobilidade, você tem que trabalhar alongamento. Aqui ela está fazendo um bom agachamento de 90 graus, algumas execuções acho que ela até passou de 90 graus, tá?
uma coisa, ó, vê como o tronco tá alinhado, ok? O tronco não tá excessivamente curvado, excessivamente inclinado. A coluna dela tá ereta e inclinada. Ereta é reta, porém inclinada. Ela não pode estar reta, por quê? Porque isso vai jogar estresse na lombar, isso vai desativar o glúteo. Não é a intenção. É uma execução errada fazer o agachamento muito em pé. Assim como fazer a fundo muito reto, muito em pé. Eu vou usar a expressão em pé, tá? E eu quero dizer muito reto, muito assim. A fundo, passada, agachamento búlgaro, todos esses exercícios devem ser feitos com a coluna ereta e inclinada. Inclinada, tá? E a cabeça, ó, ela acompanha a coluna, tá? A cabeça, ela pode ver que ela tá olhando relativamente para baixo, ela não tá olhando tão reto, não é para agachar, e não vai dar para eu girar aqui. Não é para agachar assim, ó. Não é para você ficar com a cabeça desalinhada com o tronco, tá? Isso gera estresse. Trabalhando um movimento mais explosivo, controlado, tranquilo. Já está chegando perto do ponto de fadiga dela. Pode ver que o movimento explosivo, ó, não está mais tão explosivo, porque ela está chegando perto do ponto de falha. Quando você vai chegando perto do ponto de falha, a velocidade do seu movimento explosivo cai. Esse aqui é o básico do básico sobre quadríceps, tá? Vamos agora para o posterior de coxa. Posterior de coxa mais difícil de ser ativado. Você percebe muitas mulheres aí que têm já a coxa desenvolvida, que o quadríceps delas é bem mais desenvolvido do que o posterior de coxa, porque falta consciência neuromuscular, faltam as técnicas certas, tá? É válido um exercício isolado antes do composto. Por quê? Para que você irrigue a musculatura e para que você faça uma ativação neuromuscular, para que você ganhe consciência corporal quando você for para os exercícios compostos, como agachamento, como Lé 45, como afundo, etc. Tá bom? Repetindo, é válido um exercício isolado antes do composto, ok? Vamos lá, não deixe a lombar ficar subindo na mesa flexora, tá? Não tem necessidade, é um movimento incorreto. Não deixe a lombar ficar mexendo na cadeira flexora, é aquela barriga que vai para frente. O que você tem que fazer? Tem que sentar numa postura adequada e travar relativamente seu abdômen. Por que relativamente? Não quero que você trave tudo o seu abdômen. Por quê? Porque você não vai conseguir respirar, pô. Como que você vai conseguir respirar com a barriga tudo dura? Você tem que fazer a pressão suficiente para que você consiga respirar de maneira adequada, porque o ar, porque o oxigênio, a respiração é a fonte, é a sua principal fonte de energia, tá? Tenta fazer exercício sem ar. Você vai fazer 2, 3 repetições, vai estar completamente esgotado. Por exemplo, pega um exercício fácil e faz propositalmente ele de maneira ofegante. Você vai ver que você vai cansar rápido, tá? Por quê? Porque a sua respiração é a principal moeda de energia, tá? Então você não pode tensionar tanto assim, ficar tão travado, todo duro, falando do abdômen, né? Na hora de executar os exercícios, ok? Bisets são mais válidos aqui, um isolado e um composto. Um exemplo de um bisset, tá? Você pode sair da cadeira flexora e fazer direto um sumô, tá bom? Esse é um exemplo de um bisset bom que eu uso. No stiff, não dobrar a lombar, glúteos empinados, glúteo para trás, escápula levemente retraída, cabeça na linha do tronco. Vamos pegar aqui um stiff da Iane. Vamos analisar aqui a execução dela. Ok? Primeira coisa. Ela vai pegar a barra com a mão mais ou menos na linha do ombro, tá? Pode ser na linha do ombro, pode ser um pouco mais aberto, ok? Não recomendo a pegada invertida. Qual é a pegada invertida? A palma da mão, uma para baixo, uma para trás, outra para frente, no stiff. Toda vez que você pega invertido, você altera
altera a sua musculatura. Você rotaciona o seu ombro, rotaciona ali a sua escápula e altera de um lado para o outro a sua musculatura. Então eu recomendo que só de vez em nunca, só quando realmente estiver muito pesado, você pegue, você utilize a pegada invertida. E no stiff eu acho que não tem muita necessidade, tá? Se você for fazer isso, faz mais no terra, ok? Vamos lá. Então eu falei da mão, ela já contraiu um pouquinho a escápula. Não precisa apertar tanto a escápula igual você aperta no treino de costas, igual você aperta na subida de um terra, igual você aperta para fazer um supino. Você precisa retrair ela um pouco, você precisa juntar para que seus ombros não fiquem soltos, ok? Os pés. Os pés eles podem tanto ficar na linha do ombro quanto podem ficar um pouco mais abertos da linha do ombro, ok? Vamos lá. Abaixou, barra pertíssimo da canela, tá? Glúteo. Observe como o glúteo dela vai indo para trás quando ela vai fazendo exercício. Ou seja, não é só abaixar, você vai empurrar o glúteo para trás. Observe o eixo aqui. Vamos observar essas três articulações, ó. Tornozelo, joelho, quadril. Olha como o quadril tá para trás do joelho e do tornozelo. Por quê? Porque ela empurrou o glúteo para trás, ela não só desceu, ok? A escápula continua contraída, coluna reta, cabeça alinhada com o tronco, glúteo empinado, tirando o estresse da lombar, diminuindo de maneira considerável o estresse da lombar. Óbvio que vai ter um pouco de estresse da lombar, porque você precisa da estabilização do core para fazer esse exercício. Se você precisa da estabilização do core para fazer exercício, você tem a ativação das musculaturas do core lombar, uma musculatura do core. Aqui a gente está utilizando um movimento explosivo. Observe que ela não sobe a cabeça antes, tá? Ela não sobe a cabeça antes do tronco. Aqui ela subiu, tá? Nesse movimento ela não sobe a cabeça antes do tronco, que é o mais certo. Quer dizer, no movimento anterior. E no movimento seguinte ela subiu a cabeça um pouco antes do tronco, que não é a maneira mais eficiente de fazer o exercício, porque leva ali um pouquinho de estresse na cervical, mas dos erros é um erro bobo, ok? Aqui eu fiquei um pouco mais de lado para você conseguir ver que não está excessivamente dobrado o joelho, tá? Você não vai fazer exercício com o joelho totalmente esticado, você vai jogar pressão no seu joelho fazendo isso. E você não vai fazer com ele muito dobrado, porque senão você não vai conseguir alongar totalmente o seu posterior, não vai conseguir alongar de maneira tão grande. Observe que aqui ela tem uma amplitude bem boa, tá? Porque o tronco dela basicamente fica reto, a barra dela chega lá no meio da canela. O que eu vejo? Eu vejo muita gente que vai fazer esse exercício e novamente ouve que a amplitude é o máximo, a barra tem que bater no chão, sei lá o que, alguma coisa desse tipo. Só que quando a pessoa desce, ela perde a linha aqui do quadril, tá? O glúteo vai para dentro e a lombar vai para cima. Quando o glúteo vai para dentro, para baixo, a lombar vai para cima, você está desativando o seu glúteo e jogando estresse desnecessário tanto na lombar quanto na vértebra, tá? Você está esticando a sua vértebra. Não faça isso. Movimento explosivo, percebe que ela já está cansando, o movimento vai ficando um pouco mais lento, porém continua descendo devagar. Checklist de chifre, pés na linha do ombro, um pouco mais abertos, mão na linha do ombro, um pouco mais abertos, vai descer empurrando o glúteo, joelho vai ficar levemente dobrado, ou seja, joelho semiflexionado, você vai descer no limite da sua lombar, barra pertíssimo da canela, e não sobe a cabeça antes do tronco, e não solte as escápulas. Esse é um stiff perfeito, ok? De preferência com o tênis o mais reto possível, tá? Não fique utilizando tênis de corridas para fazer esses treinos de perna, por exemplo. Até mesmo, ó, vamos pegar os exemplos dos equipamentos aqui de fundo. É horrível você fazer um leg 45, fazer um hack
um tênis de corrida, esses tênis que tem um amortecimento muito grande, esses tênis que tem a plataforma, o amortecimento muito grosso e curvado, tá? Quanto mais reto possível. Se possível, treine descalço ou compre uma sapatilha daquelas bem fininhas de treino ou treine de meia. Sobre chifre era isso que tinha pra falar, tá? Cá. Movimento completo nos exercícios isolados. O que é movimento completo? Tá? Sobe tudo, desce tudo. Não é só subir tudo, nem só descer tudo. Sobe tudo, desce tudo. O que é o tudo? Tudo dentro do seu limite, ok? Cadência lenta nos exercícios isolados, tá? Por quê? Não tem por que correr muito, sabe? A não ser que você tá aqui fazendo um movimento explosivo, que foi o que eu mostrei, né? Mas assim, é difícil fazer um movimento tão explosivo numa mesa flexora, por exemplo, e você não jogar demais a sua lombar, entendeu? É difícil você fazer um movimento explosivo na cadeira flexora e não jogar demais a lombar, tá? Então vai no limite de você não prejudicar a sua lombar nesses exercícios. Cadência ultralenta nos exercícios isolados, tá? Por que a cadência ultralenta? Para você ganhar ali a ativação, a consciência corporal, tá? Para você ativar a sua cabeça, que seu músculo ganhar ativação neuromuscular, tá? Isso é muito excelente porque você não consegue não prestar atenção em uma cadência ultralenta. Você vai prestar atenção. Se você, por exemplo, contrair em 4 segundos e alongar a musculatura, fazer a fase excêntrica com 4 segundos, tá? Comece com carga mais baixa no exercício composto, tá? Vai fazendo de maneira progressiva também. Por quê? Vamos ao exemplo do agachamento, tá? Vamos voltar aqui para o agachamento só para ficar mais didático. Agachamento aqui da Bruna. Isso porque a Bruna fez uma mesa flexora, uma cadeira flexora, um stiff nos parâmetros que eu coloquei anteriormente. E aqui a gente está tentando ativar o posterior de coxa dela. Isso aqui, o que acontece, tá? Se você já chegar com uma carga muito alta, mesmo depois de fazer um exercício isolado, basicamente vai acontecer, como esse exercício ele majoritariamente ativa o quadríceps do que o posterior de coxa, basicamente o que vai acontecer é que você vai jogar muito estresse para o seu quadríceps, tá? O seu quadríceps é naturalmente um músculo maior do que o seu posterior de coxa, ok? Então, tome cuidado em já chegar na porrada, já querer colocar uma carga muito alta. Por exemplo, aqui a Bruna tá com a carga relativamente baixa, tá? 10 quilos cada lado. A gente tá fazendo um trabalho mais cadenciado, ok? Vamos ver o que mais tem pra falar. 2 segundos de isometria nos isolados, tá? Para quê? Para ganhar novamente mesmo o sentido dessa cadência ultralenta, tá? Para você ativar a sua cabeça com o seu músculo. Por quê? Novamente porque é bem mais difícil você ativar o posterior de coxa nos exercícios compostos. Consequentemente, é bem mais difícil você desenvolver o seu posterior de coxa do que comparado ao seu quadríceps. Ok? Era isso. Esse é o básico do básico sobre o treino de coxa, tá? Sobre o treino de perna, sobre o treino de quadríceps e posterior de coxa.